Olá, médico, olá, médica. Você que está estudando para o concurso da Perícia Médica Federal precisa conhecer o benefício essencial, o famoso BPC-LOAS, que é o benefício de prestação continuada. Este é um benefício que ele é concedido pela assistência social a dois tipos de pessoas. As pessoas idosas, acima de 65 anos, que têm, que são pessoas carentes, né, que preenchem os critérios de renda do benefício, e também as pessoas com deficiência, que também preenchem os critérios de renda e outros critérios para recebimento desse benefício. Esses benefícios, eles são administrados pelo INSS para assistência social e são realizadas avaliações administrativas e periciais nas agências do INSS. Essas avaliações periciais são realizadas pela assistência social e pela perícia médica federal, e aí, de acordo com esses critérios, eles vão poder determinar se essas pessoas que solicitam a concessão do benefício assistencial seguem as regras criadas pelo Poder Legislativo para recebimento desse tipo de benefício. Isso é muito importante para a população, é muito importante para quando você estiver lá como perito médico federal na agência entender sobre isso, e é por isso que é cobrado na prova, no concurso, tá certo? Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês para que a gente comece discutindo sobre uma questão e depois vamos discutir mais sobre os aspectos legais desse benefício. Estamos conversando sobre o benefício assistencial e vamos ver como isso é cobrado na prova. Uma questão recente, 2022, de analista judiciário do TRT, Terceira Região. Então, o enunciado da questão: o benefício assistencial de um salário mínimo por mês, pago para a pessoa com deficiência e que comprove ter baixa renda, é definido como benefício assistencial à pessoa com deficiência, o BPC. Em relação a esse benefício, é correto afirmar: letra A, brasileiros naturalizados e pessoas de nacionalidade portuguesa não podem utilizar esse serviço. Letra B, para utilizar esse serviço, quem tiver renda familiar de até um salário mínimo por pessoa, calculada com as informações do cadastro único e dos sistemas do INSS. Letra C, por ser assistencial, esse benefício deixa pensão por morte. Letra D, por ser assistencial, esse benefício dá direito ao 13º salário. E letra E, por ser assistencial, para ter direito ao benefício, não é necessário ter contribuído para o INSS. Então, vamos entender um pouco sobre o que é o benefício assistencial à pessoa com deficiência. Depois nós voltamos para essa questão para a gente resolver. A Constituição brasileira, tá certo? Ela prevê no seu artigo 203, que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Dentre seus objetivos está a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. A coisa importante aqui do critério é que isso é independente de contribuição previdenciária. O valor é um salário mínimo de benefício mensal que é dado ou à pessoa com deficiência ou ao idoso. As regras constitucionais estão regulamentadas pela Lei número 8.742, de 1993, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, a famosa LOAS. Por isso que muita gente chama esse benefício de BPC-LOAS. Constitui um benefício de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Tá certo? Pela Lei 12.815, de 2013, que prevê a concessão do benefício assistencial ao trabalhador portuário avulso, que é uma regra de exceção, e também é regido pela Lei número 13.146, de 2015, que fala sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei é muito importante porque ela mudou alguns critérios importantes quando nós falamos de pessoas com deficiência. Essa lei assegura, né, o pagamento do auxílio inclusão à pessoa com deficiência moderada ou grave, tá certo? Pelo decreto número 6.214, de 2007, que regulamenta o BPC devido à pessoa com deficiência ao idoso. Também tem um decreto número 9.920, de 2019, que consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo Federal, que dispõe sobre a temática da pessoa idosa. Quais são os requisitos legais para a concessão do benefício da prestação continuada à pessoa com deficiência? O primeiro
é a existência de impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com uma ou mais barreiras, obstruam sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Esse critério é o critério adotado pela Organização Mundial da Saúde, tá certo? E pela ONU, e ele foi incorporado à legislação brasileira e é o critério que define o que é uma deficiência. Então, é impedimento de longo prazo, pode ser de natureza física, mental, intelectual e sensorial, que, em interação com barreiras, obstrui a participação plena e efetiva na sociedade. Então, é um conceito amplo e vem mais outros critérios para a concessão. Então, aqui é o critério de deficiência e nós vamos os outros critérios que, além da pessoa ser portadora de deficiência, ele precisa preencher para poder receber o benefício da prestação continuada. Então, daí nós já concluímos que não é automático você ter uma deficiência, você preencher os critérios do benefício da prestação continuada. O segundo critério é a família cuja renda mensal per capita seja inferior a um quarto do salário mínimo, podendo ser utilizados outros elementos probatórios da condição de miserabilidade do grupo familiar e da situação de vulnerabilidade. E o terceiro é não possuir outro benefício no âmbito da Seguridade Social ou de outro regime, inclusive o seguro-desemprego, salvo o de assistência médica e a pensão especial de natureza indenizatória. Deficiência para fins de concessão do benefício de prestação continuada, o BPC, a pessoa com deficiência, aquela que tem impedimento de longo prazo, que é o que a gente estava conversando, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Já impedimento de longo prazo, né, são aqueles que incapacitam a pessoa com deficiência para a vida independente e para o trabalho pelo prazo mínimo de 2 anos, tá certo? Então, impede a pessoa de ter uma vida independente ou de prover seus próprios meios por um período mínimo de 2 anos. Para fins de reconhecimento do direito ao benefício, as crianças e adolescentes menores de 16 anos de idade devem ser avaliados a existência da deficiência e o seu grau de impacto na limitação do desempenho de atividade e restrição da participação social compatível com a idade da criança. Então, a avaliação vai ver os impactos, tá certo, da deficiência de acordo com a idade da criança ou do adolescente, já que nós não podemos falar de capacidade para prover os próprios meios. Segundo o artigo 16 do regulamento da LOAS, a concessão do benefício à pessoa com deficiência ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de impedimento, com base nos princípios da Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidade e Saúde, que é a CIF, estabelecida pela resolução da Organização Mundial da Saúde, aprovada, né, na 54ª Assembleia Mundial da Saúde, em 2001. Então, é aí o instrumento de avaliação. Essa regra sofreu alterações a partir de janeiro de 2018, diante do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que estabelece, tá certo, que a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, uma avaliação multidisciplinar, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Ou seja, duas pessoas com uma sequela física ou mental, tá certo? Biológica semelhante, elas podem ter critérios diferentes, porque são outros critérios que vão avaliar quais são as suas barreiras, quais são as limitações onde aquela pessoa vive, de acordo com sua escolaridade. Enfim, é uma avaliação biopsicossocial bem mais complexa e multifatorial, multiprofissional, interdisciplinar, que é avaliada pessoa a pessoa. A aferição da deficiência e o prazo de duração dos impedimentos fazem parte dos questionamentos no âmbito judicial. Nós temos uma súmula importante: incapacidade para a vida independente não só é aquela que impede as atividades mais elementares da pessoa, mas também a impossibilita de prover o próprio sustento, tá certo? Então, incapacita para o trabalho. A incapacidade para a vida independente não exige que a pessoa possua uma vida vegetativa ou seja incapaz de se locomover, tá certo?
não significa incapacidade para as atividades básicas do ser humano, tais como alimentar-se, fazer higiene pessoal e vestir-se sozinho. Não impõe incapacidade de se expressar ou se comunicar e não pressupõe dependência total de terceiros, tá certo? Ampliando essa visão de quando nós falamos de incapacidade para a vida independente. Então, vamos voltar à nossa questão de analista judiciário do TRT Terceira Região de 2022 para você sedimentar esse conhecimento e quando vier um quesito desse tipo na sua prova, que você quer tanto passar de perito médico federal, você gabaritar e ser aprovado. Bom, o benefício de salário mínimo por mês pago para a pessoa com deficiência e que comprove ter baixa renda é definido como benefício essencial à pessoa com deficiência. Em relação a esse benefício, é correto afirmar. Então, atenção aqui, não é correto. Antes de nós irmos para as alternativas, eu queria pedir a você, se você estiver gostando desse vídeo, que deixe seu like, se inscreva aqui no canal do Med Perícia, para que você receba notificações dos próximos vídeos e que nós possamos impactar outras pessoas com esses conhecimentos sobre medicina legal e perícia médica, que é o que nós conversamos aqui no canal Med Perícia. Então, vamos lá. Item A. Brasileiros naturalizados e pessoas com nacionalidade portuguesa não podem utilizar esse serviço. Na realidade, essa alternativa está errada, porque esse benefício é exatamente para os brasileiros naturalizados e pessoas também com nacionalidade portuguesa. Item B. Pode utilizar esse benefício quem tiver renda familiar de até um salário mínimo por pessoa, calculada com as informações do cadastro único e dos sistemas do INSS. Tá certo? E aí é um salário mínimo para 4 pessoas da família, quer dizer que tem que ser 1/4 de salário mínimo. Por ser assistencial, esse benefício deixa a pensão por morte. Então, ele não deixa a pensão por morte porque ele é um benefício assistencial. Está incorreta essa alternativa também. Por ser assistencial, esse benefício dá direito ao 13º salário. Ele também não dá direito porque é um benefício assistencial. A alternativa correta dessa questão é a letra E. Por ser assistencial, para ter direito ao benefício, não é necessário ter contribuído para o INSS. Exatamente. Como ele é um benefício assistencial, da Seguridade Social, da assistência social, você não precisa ser segurado do INSS, do regime geral, do regime próprio, para receber esse benefício.